O médico idoso chegou em silêncio naquela tarde nublada, estacionando o carro antigo a alguns metros da casa para não chamar atenção. Seu nome era Augusto, um homem de postura ereta apesar da idade avançada, cabelos brancos bem alinhados e um olhar atento moldado por décadas observando sinais que muitos ignoravam. Ele havia passado a vida inteira em hospitais, aprendendo que o silêncio quase sempre dizia mais do que o barulho. Ao descer do carro, sentiu algo estranho no ar, uma sensação difícil de explicar, como se o quintal guardasse um segredo que não queria ser revelado facilmente. Augusto caminhou devagar pelo corredor lateral da casa, apoiando-se levemente na bengala que mais parecia um acessório simbólico do que uma real necessidade. O som ritmado de uma pá batendo contra a terra chamou sua atenção imediatamente. Não era um som comum naquele horário, muito menos vindo do fundo do quintal. Ele franziu a testa, respirou fundo e seguiu com passos ainda mais cuidadosos, evitando qualquer ruído que denunciasse sua presença. Entre as árvores do quintal, parcialmente encoberto pela sombra de uma mangueira antiga, estava um homem que Augusto não reconhecia. Vestia roupas simples, sujas de terra, e cavava com pressa, como se o tempo fosse seu maior inimigo. O médico observou em silêncio, analisando cada movimento, cada pausa nervosa, cada olhar lançado ao redor. Algo naquela cena despertou nele um alerta que nem mesmo anos de aposentadoria haviam conseguido apagar. O jardineiro desconhecido parou por um instante, apoiando-se na pá, e passou a mão pelo rosto suado. Augusto percebeu o tremor sutil em seus dedos, um detalhe que poucos notariam, mas que para ele gritava ansiedade. O buraco já estava fundo o suficiente para esconder algo grande, e isso fez o coração do médico bater mais forte. Não era apenas jardinagem comum, disso ele tinha certeza absoluta. Enquanto observava, Augusto se lembrou de inúmeros casos estranhos que havia visto ao longo da carreira, situações aparentemente simples que escondiam verdades perturbadoras. Seu instinto dizia que aquele momento não era trivial. Ele sentiu um arrepio percorrer a espinha quando o homem se abaixou e puxou algo envolto em um pano escuro, pesado bastante para exigir esforço. A forma irregular do objeto tornava impossível identificar o que era a distância. Antes de continuar, aproveito para lembrar você que está assistindo. Se inscreva no canal e deixe o like, isso ajuda muito para continuarmos trazendo histórias cheias de mistério e reviravoltas como essa. Agora, volte sua atenção para o quintal, porque o que acontece a seguir muda tudo. O jardineiro colocou o objeto ao lado do buraco e olhou ao redor mais uma vez, respirando fundo como quem se prepara para algo definitivo. Augusto sentiu a boca secar. Ele sabia reconhecer sinais de culpa, medo e urgência, pois já os tinha visto estampados no rosto de pacientes e familiares em momentos críticos. Aquilo não era apenas trabalho braçal, era um ato carregado de emoção e consequências. Com extremo cuidado, o homem começou a remover o pano que cobria o objeto, revelando apenas uma pequena parte antes de parar novamente. Augusto inclinou levemente o corpo para enxergar melhor, forçando os olhos cansados. O que ele conseguiu ver foi suficiente para fazê-lo apertar a bengala com força. Aquilo definitivamente não deveria estar sendo enterrado ali, naquele quintal tranquilo. A mente do médico começou a trabalhar rapidamente, conectando possibilidades, criando hipóteses, como fazia nos plantões de madrugada. Ele pensou se deveria intervir, chamar alguém, ou continuar observando para entender toda a situação. Sua experiência dizia que agir cedo demais poderia ser um erro. Às vezes, a verdade só se revelava completamente quando se tinha paciência para esperar. O jardineiro respirou fundo mais uma vez e finalmente tentou levantar o objeto para colocá-lo dentro do buraco. Foi nesse exato momento que Augusto percebeu algo que o fez gelar por completo. Um detalhe específico, pequeno, mas absolutamente revelador. Algo que transformava aquela cena em um mistério muito maior e mais perigoso do que ele poderia imaginar. O detalhe que Augusto percebeu foi pequeno, mas impossível de ignorar. Uma extremidade rígida sob o pano, com formato anatômico demais para ser apenas um objeto comum. Seu estômago se contraiu imediatamente. Ele conhecia ossos, conhecia volumes, conhecia proporções humanas melhor do que gostaria naquela fase da vida. Aquele conhecimento,
acumulado ao longo de décadas de profissão, agora pesava como um fardo silencioso enquanto ele observava o jardineiro lutar para acomodar o conteúdo no buraco. O médico sentiu o impulso imediato de se anunciar, de exigir explicações, mas conteve-se. Algo naquele homem desconhecido dizia que qualquer movimento brusco poderia provocar uma reação imprevisível. Augusto respirou fundo, buscando controlar o próprio coração, que agora batia mais rápido do que em qualquer consulta recente. O silêncio do quintal parecia mais alto do que nunca, quebrado apenas pelo som abafado da terra sendo deslocada. O jardineiro soltou um grunhido baixo ao perder o equilíbrio por um segundo, fazendo o objeto escorregar parcialmente e revelar ainda mais sua forma. Augusto desviou o olhar por instinto, não por medo, mas por respeito ao que parecia ser um limite moral sendo ultrapassado diante dele. Aquilo não era apenas um segredo enterrado, era uma história interrompida, uma verdade que alguém tentava apagar. Por alguns segundos que pareceram minutos inteiros, o médico pensou em sua própria trajetória. Quantas vezes havia certificado mortes, consolado famílias, presenciado despedidas silenciosas. Nunca imaginou que, fora do ambiente hospitalar, seria confrontado com algo tão cru e fora de lugar. O quintal de casa, antes um espaço de tranquilidade, agora se transformava em cenário de algo profundamente errado. O jardineiro parou novamente, ofegante, e sentou-se à beira do buraco, passando as mãos sujas de terra pelos cabelos. Ele murmurou algo inaudível, como uma prece ou um pedido de desculpas. Esse detalhe humano confundiu ainda mais Augusto. Não era o comportamento frio de alguém sem consciência, mas de alguém pressionado por circunstâncias que o médico ainda não compreendia. Aproveito novamente para lembrar você que está acompanhando essa história. Se inscreva no canal e deixe o like. Isso é essencial para que mais pessoas encontrem narrativas intensas e cheias de mistério como esta. Agora, prepare-se, porque a tensão só aumenta. Decidido a entender melhor, Augusto avançou alguns passos, fazendo um leve estalo ao pisar em um galho seco. O som foi suficiente para congelar o jardineiro no lugar. Lentamente, o homem virou a cabeça na direção do barulho, os olhos arregalados, o rosto pálido apesar da pele queimada de sol. O tempo pareceu parar entre os dois. Os olhares se encontraram, e naquele instante Augusto soube que não poderia mais recuar. O jardineiro levantou-se de um salto, segurando a pá como se fosse uma extensão do próprio corpo. Havia medo em seus olhos, mas também algo mais profundo, desespero. Ele não atacou, não gritou, apenas ficou parado, como alguém que acaba de ser flagrado no pior momento possível. Augusto ergueu a mão lentamente, num gesto de calma, usando toda a autoridade silenciosa que sua idade e postura transmitiam. Ele falou com voz baixa, firme, perguntando apenas o nome do homem. O jardineiro hesitou, engoliu em seco e respondeu com dificuldade, como se cada palavra fosse arrancada à força. A simples troca de nomes não diminuiu a tensão, mas estabeleceu um fio frágil de humanidade entre eles. O médico então desviou o olhar propositalmente para o buraco aberto no chão, deixando claro que sabia exatamente o que estava acontecendo ali. Ele não fez acusações, não levantou a voz. Apenas observou. Esse silêncio pesado fez o jardineiro baixar a cabeça, e foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Lágrimas começaram a cair, misturando-se à terra do quintal, revelando que aquela história escondia muito mais do que um simples crime. As lágrimas do jardineiro caíam sem controle, abrindo sulcos na terra grudada em seu rosto. Augusto permaneceu imóvel, respeitando aquele colapso silencioso. Como médico, sabia que aquele choro não era apenas medo de ser descoberto, mas o transbordar de algo guardado por tempo demais. O vento balançava levemente as folhas das árvores, criando um contraste cruel entre a tranquilidade da natureza e o peso do que acontecia ali. Depois de alguns segundos, o jardineiro respirou fundo e levou as mãos ao rosto, tentando se recompor. Sua voz saiu trêmula quando começou a falar, explicando que nada daquilo fazia parte de seus planos quando aceitou o trabalho naquela casa. Augusto ouviu atentamente, sem interromper, adotando a postura que sempre usava com pacientes prestes a revelar algo difícil. Ele sabia que, quando alguém começa a falar,
o mais importante é não quebrar o fluxo da verdade. O homem contou que havia chegado à cidade há poucos meses, fugindo de um passado complicado, tentando recomeçar. O trabalho como jardineiro era simples, discreto, perfeito para quem não queria ser notado. Mas algumas semanas antes, algo havia mudado completamente sua rotina, algo que o empurrou para aquela decisão desesperada de enterrar o que jamais deveria estar ali. Augusto sentiu um aperto no peito ao perceber que aquela história envolvia mais sofrimento do que maldade pura. Ainda assim, sua mente racional alertava que empatia não podia apagar responsabilidades. Ele observou novamente o buraco, o pano escuro e o volume escondido, sabendo que, independentemente da explicação, aquilo teria consequências sérias. O jardineiro então revelou que não estava sozinho naquela história. Havia outra pessoa, alguém que o pressionava, alguém que sabia demais e ameaçava destruir tudo se ele não obedecesse. O nome citado não era familiar para Augusto, mas a forma como foi pronunciado indicava medo real. Um medo que ultrapassava o simples receio da polícia. O médico começou a entender que estava diante de algo maior do que um ato isolado. Havia camadas, decisões erradas acumuladas, escolhas feitas sob pressão. Ele se perguntou se aquela casa, seu refúgio de aposentadoria, havia sido escolhida justamente por parecer segura, afastada de olhares curiosos. A ideia o deixou profundamente desconfortável. Augusto se aproximou mais alguns passos, ignorando a dor leve no joelho, e pediu para ver exatamente o que estava sendo enterrado. O jardineiro hesitou, respirou fundo e assentiu lentamente, como alguém que aceita o inevitável. Com mãos trêmulas, ele puxou completamente o pano, revelando algo que fez Augusto fechar os olhos por um breve instante, reunindo forças para encarar. Quando abriu os olhos novamente, sua expressão não foi de choque, mas de reconhecimento. Ele sabia exatamente o que era aquilo, sabia como aquilo havia chegado àquele estado e, mais importante, sabia que alguém havia mentido muito bem para que a situação chegasse àquele ponto. O silêncio entre os dois voltou a se instalar, agora carregado de uma compreensão sombria. Nesse momento, vale reforçar. Se você está envolvido com essa história até aqui, se inscreva no canal e deixe o like. Isso ajuda demais para que continuemos trazendo narrativas profundas e cheias de reviravoltas como essa. E acredite, o que vem a seguir muda completamente o rumo da história. Augusto finalmente falou, não como um simples observador, mas como alguém que entendia as implicações do que via. Ele disse que aquilo não poderia ser enterrado, nem esquecido, e que fugir só tornaria tudo pior. O jardineiro fechou os olhos, balançando a cabeça negativamente, como se já soubesse disso, mas não enxergasse outra saída. Era o início de uma decisão que afetaria a vida de ambos de formas irreversíveis. O jardineiro abriu os olhos lentamente, encarando Augusto como quem busca uma absolvição impossível. O médico percebeu naquele olhar algo que ia além do medo imediato. Era exaustão moral, o peso de decisões tomadas em sequência errada até não haver mais retorno fácil. Augusto sentiu a responsabilidade cair sobre seus ombros, não por obrigação legal ainda, mas por consciência. Ele sabia que, ao ter visto aquilo, já fazia parte da história. Com a voz controlada, Augusto perguntou quando tudo havia acontecido. O jardineiro respondeu em frases curtas, como se cada palavra custasse energia demais. Falou de uma noite chuvosa, de uma discussão que saiu do controle, de um momento em que tudo mudou rápido demais. O médico ouviu atento, reconhecendo os sinais clássicos de alguém revivendo um trauma recente, com lapsos, pausas longas e respiração irregular. Enquanto o relato avançava, Augusto começou a montar mentalmente uma linha do tempo. Ele notou inconsistências sutis, não necessariamente mentiras, mas lacunas causadas pelo choque emocional. Sabia que a memória humana falha especialmente sob estresse extremo. Ainda assim, cada detalhe reforçava uma conclusão inquietante. Aquilo não fora planejado desde o início, mas também não era um simples acidente ignorável. O jardineiro confessou que escolhera o quintal por parecer isolado, silencioso, protegido por árvores antigas e muros altos. Não sabia que o dono da casa era médico, muito menos que teria o hábito de chegar sem avisar.
Essa revelação fez Augusto compreender o papel do acaso naquela descoberta. Um atraso no trânsito, uma mudança de horário, qualquer detalhe diferente, e o segredo teria sido enterrado para sempre. Augusto caminhou lentamente ao redor do buraco, observando o solo, a profundidade, a posição. Seus anos de experiência lhe diziam que aquele não era apenas um erro ético ou legal, mas um ponto de ruptura. Ele pensou nas consequências para o jardineiro, para si mesmo, para todos os envolvidos direta ou indiretamente. A aposentadoria tranquila parecia agora um conceito distante. O jardineiro então fez a pergunta que pairava no ar desde o primeiro olhar trocado. Perguntou o que Augusto iria fazer. O médico demorou a responder. Olhou para a casa, para o céu começando a escurecer, para as próprias mãos enrugadas. Ele sabia que qualquer decisão tomada ali definiria não apenas o desfecho daquela situação, mas quem ele ainda era como homem. Antes de continuar, faço mais um pedido a você que acompanha essa história. Se inscreva no canal e deixe o like. Isso fortalece o canal e permite que histórias longas, intensas e bem construídas como esta continuem sendo publicadas. Agora, atenção total ao que vem a seguir. Augusto respondeu que não tomaria uma decisão precipitada, mas que aquilo não poderia continuar daquele jeito. Disse que precisava entender tudo, cada detalhe, antes de qualquer passo. O jardineiro assentiu, aliviado por não ouvir uma sentença imediata, mas ainda claramente aterrorizado com o futuro incerto. O silêncio voltou, agora pesado e reflexivo. O médico sugeriu que cobririam provisoriamente o buraco, não para esconder, mas para evitar que algo pior acontecesse durante a noite. O jardineiro obedeceu sem questionar, jogando a terra de volta com movimentos lentos, quase cerimoniais. Cada pá de terra parecia carregar um pedido silencioso de que aquilo tudo fosse apenas um pesadelo. Quando o buraco foi parcialmente fechado, Augusto percebeu que aquela era apenas a superfície do problema. O verdadeiro enterro ainda estava por acontecer, não de algo físico, mas de ilusões, mentiras e escolhas erradas. Ele olhou para o jardineiro e disse que, ao amanhecer, nada mais seria igual. E, no fundo, ambos sabiam que aquela noite seria longa demais para qualquer um deles dormir. A noite caiu lentamente sobre o quintal, trazendo um frio leve que contrastava com a tensão ainda quente entre os dois homens. Augusto permaneceu ali por alguns minutos após o jardineiro guardar as ferramentas, observando cada gesto, cada hesitação. Ele sabia que o silêncio da noite costuma amplificar pensamentos, e que o arrependimento costuma falar mais alto quando não há distrações. Aquela espera não era por vigilância, mas por compreensão. O jardineiro foi o primeiro a quebrar o silêncio, dizendo que não conseguiria ir embora naquela noite. O medo de ser seguido, de que algo desse errado, o paralisava. Augusto ponderou por alguns instantes e permitiu que ele ficasse, não por confiança plena, mas por reconhecer sinais claros de alguém à beira do colapso. A decisão não foi fácil, mas parecia a mais humana naquele momento. Dentro da casa, Augusto preparou café, um hábito antigo que sempre o ajudara a organizar os pensamentos. O jardineiro segurava a xícara com as duas mãos, como se buscasse calor e estabilidade ao mesmo tempo. O médico observou novamente o tremor sutil nos dedos, um indicativo claro de estresse extremo. Ele sabia que aquela conversa precisava continuar, mesmo que fosse desconfortável. O jardineiro começou a falar sobre a pessoa que o pressionava, revelando detalhes mais concretos. Não era alguém distante, mas alguém que surgira em sua vida como solução e se tornará uma ameaça constante. Augusto percebeu que havia manipulação envolvida, promessas vazias e medo sendo usado como ferramenta de controle. Aquilo explicava muitas das decisões desesperadas tomadas até ali. Enquanto ouvia, Augusto refletia sobre como pessoas comuns são empurradas lentamente para situações impensáveis. Não era uma justificativa, mas uma constatação dolorosa. Ele lembrou de pacientes que chegaram ao hospital por escolhas erradas feitas em momentos de fragilidade. A diferença é que agora ele não estava atrás de uma mesa, mas dentro da história. O jardineiro perguntou se Augusto acreditava que ainda havia saída. O médico respondeu com honestidade:
Disse que saída sempre existe, mas quase nunca é fácil ou indolor. Acrescentou que quanto mais se tenta esconder a verdade, mais pesada ela se torna. Essas palavras fizeram o homem abaixar a cabeça novamente, como se já soubesse disso há muito tempo. Nesse ponto da história, faço mais um lembrete importante. Se você está acompanhando até aqui, se inscreva no canal e deixe o like. Isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas e garante a continuação de narrativas longas e envolventes como esta. Agora, seguimos para um momento decisivo. Augusto sugeriu que, ao amanhecer, entrariam em contato com as autoridades, mas de forma planejada, com todas as informações organizadas. Ele deixou claro que não encobriria nada, mas também não permitiria que o jardineiro fosse tratado como um monstro sem que toda a verdade viesse à tona. A proposta trouxe alívio misturado com pavor, uma combinação difícil de suportar. O jardineiro concordou, ainda que com visível dificuldade. Ele confessou que o maior medo não era a prisão, mas a reação da pessoa envolvida, alguém que não costumava aceitar perdas ou exposições. Essa revelação acendeu um alerta em Augusto, que percebeu que o perigo talvez não estivesse restrito ao passado enterrado no quintal. Antes de se recolherem, Augusto foi até a janela e olhou para o quintal escuro. A terra recém-remexida parecia gritar sob a luz fraca da lua. Ele teve a certeza de que aquela história ainda estava longe de terminar e que forças externas começariam a se mover assim que o silêncio fosse quebrado. O amanhecer traria respostas, mas também novos riscos. Augusto quase não dormiu naquela noite. Cada pequeno ruído da casa parecia amplificado, como se o próprio silêncio estivesse conspirando contra a tranquilidade. Ele permaneceu deitado, encarando o teto, refletindo sobre as escolhas que teria de fazer nas próximas horas. Sabia que, a partir daquele momento, não poderia simplesmente voltar à vida que levava antes. O conhecimento adquirido no quintal o havia mudado. Ao amanhecer, o jardineiro já estava acordado, sentado à mesa da cozinha, com o olhar perdido. A luz suave da manhã revelava ainda mais o cansaço estampado em seu rosto. Augusto serviu o café novamente, mantendo o ritual como uma âncora de normalidade em meio ao caos. O clima entre eles era pesado, mas havia um acordo silencioso de seguir adiante. Antes que qualquer decisão fosse colocada em prática, um som inesperado cortou o ar, o portão da frente sendo aberto. Ambos se entreolharam imediatamente. O jardineiro empalideceu, e Augusto sentiu o coração acelerar. Ninguém era esperado naquela manhã. O médico se levantou devagar, pedindo com um gesto para que o outro permanecesse onde estava. Do lado de fora, uma voz masculina chamou pelo nome do jardineiro. Era firme, confiante, como alguém que se sente no controle da situação. Augusto sentiu um arrepio imediato, percebendo que a ameaça mencionada na noite anterior talvez estivesse mais próxima do que imaginavam. Ele respirou fundo e caminhou até a porta, preparado para enfrentar o desconhecido. Ao abrir a porta, Augusto se deparou com um homem de aparência comum, bem vestido, mas com um olhar frio demais para ser casual. Ele se apresentou com um nome genérico, perguntando pelo jardineiro como se estivesse ali apenas para uma visita rotineira. O médico percebeu rapidamente que aquele homem não estava ali por acaso. O jardineiro surgiu atrás de Augusto, visivelmente tenso. O visitante sorriu de forma contida, analisando a cena, os rostos, o ambiente. Seus olhos passaram rapidamente pelo médico, avaliando idade, postura, possíveis ameaças. Era alguém acostumado a medir pessoas em segundos. A conversa foi breve, mas carregada de subentendidos. O visitante insinuou que havia assuntos pendentes e que não gostava de surpresas. Augusto interveio, afirmando com calma que qualquer conversa deveria acontecer de forma clara e civilizada. O tom firme do médico pareceu incomodar o recém-chegado, ainda que ele mantivesse o sorriso. Nesse momento, faço mais um pedido a você que acompanha a história. Se inscreva no canal e deixe o like. Isso fortalece o canal e garante que histórias complexas e cheias de tensão como esta continuem sendo produzidas. Agora, atenção máxima ao confronto que se forma. O visitante deu um passo à frente, reduzindo a distância de forma calculada.
Ele deixou claro que sabia mais do que aparentava e que certos erros não podiam ser corrigidos com boas intenções. Augusto percebeu que aquele homem representava um perigo real, não apenas para o jardineiro, mas possivelmente para ele também. Com voz firme, o médico declarou que a situação havia mudado e que nada mais seria resolvido por ameaças veladas. Ele mencionou autoridades, registros, consequências legais. O visitante o encarou por longos segundos, avaliando se aquilo era blefe ou convicção. Por fim, recuou levemente, mas deixou claro que aquilo ainda não havia acabado. Quando o portão se fechou novamente, o silêncio retornou, mais pesado do que antes. Augusto sabia que aquele encontro havia acelerado tudo. O tempo de hesitação tinha acabado, e a decisão de agir precisava ser imediata. O jardineiro sentou-se, levando as mãos ao rosto, entendendo que o passado enterrado começava a emergir de forma perigosa. Após a saída do visitante, Augusto fechou todas as portas da casa e puxou as cortinas, não por paranoia, mas por prudência. Ele conhecia o tipo de homem que havia aparecido naquela manhã. Alguém que testa limites antes de agir. O jardineiro permanecia sentado, em silêncio absoluto, como se cada palavra pudesse trazer mais problemas. O ar dentro da casa parecia pesado, difícil de respirar. Augusto disse que não havia mais tempo para esperar. A visita inesperada deixará claro que o segredo não estava seguro, e que outras pessoas poderiam aparecer. Ele afirmou que iriam às autoridades naquele mesmo dia, sem adiamentos. O jardineiro tentou argumentar, mencionando ameaças diretas e consequências graves, mas o médico foi categórico ao dizer que o risco de não agir agora era ainda maior. Enquanto se preparavam para sair, Augusto separou documentos antigos, anotações e até um gravador portátil que guardava desde os tempos de consultório. Ele não pretendia acusar sem provas, mas registrar tudo o que fosse dito. Sua mente funcionava com precisão clínica, mesmo sob pressão. O jardineiro observava cada movimento com uma mistura de admiração e medo. Antes de sair, Augusto voltou ao quintal pela última vez. A terra remexida continuava ali, um lembrete físico de tudo o que havia acontecido. Ele sentiu uma pontada no peito, não de medo, mas de tristeza. Aquele lugar, que antes representava descanso e silêncio, agora carregava o peso de uma verdade impossível de ignorar. No caminho, o jardineiro começou a falar novamente, desta vez com mais clareza. Contou que o visitante fazia parte de um esquema maior, alguém que resolvia problemas indesejados de forma definitiva. Augusto percebeu que aquilo extrapolava qualquer situação simples. Eles não estavam lidando apenas com um erro humano, mas com algo sistemático e perigoso. Ao chegarem ao prédio das autoridades, o jardineiro hesitou na porta. Suas pernas tremiam, e ele parecia prestes a desistir. Augusto colocou a mão em seu ombro, um gesto firme e silencioso. Disse que aquele passo era o mais difícil, mas também o mais importante. Não havia mais como voltar atrás sem consequências ainda piores. Nesse momento crucial da história, faço mais um lembrete. Se inscreva no canal e deixe o like. Isso é essencial para que histórias longas, densas e cheias de tensão como esta continuem sendo publicadas. Seu apoio faz toda a diferença. Dentro do prédio, o jardineiro começou a relatar tudo, desde o início. Augusto permaneceu ao lado, complementando informações quando necessário, mantendo o foco nos fatos. O ambiente era frio, impessoal, exatamente o oposto do quintal onde tudo começara. Ainda assim, ali estava a única chance real de interromper o ciclo que havia se formado. Enquanto o depoimento avançava, Augusto percebeu olhares trocados entre os agentes. Alguns detalhes chamaram atenção imediata, sugerindo que aquele nome citado não era desconhecido. Isso confirmou o pior. O visitante da manhã fazia parte de algo que já estava sendo investigado, mas que até então carecia de provas concretas. Ao final do relato, o jardineiro parecia esvaziado, como se tivesse deixado ali tudo o que carregava. Augusto sentiu o peso da responsabilidade aliviar levemente, embora soubesse que o caminho à frente ainda seria longo. Eles haviam dado o primeiro passo real,
mas a reação do outro lado ainda era uma incógnita perigosa. Após o depoimento, Augusto e o jardineiro foram conduzidos a uma sala reservada para aguardar. O silêncio ali era diferente, institucional, carregado de expectativa. O médico sentou-se com postura firme, enquanto o jardineiro permanecia curvado, como se o peso do que havia contado finalmente tivesse encontrado onde repousar. Ambos sabiam que, a partir daquele momento, nada mais dependeria apenas deles. Algumas horas depois, um agente retornou trazendo informações parciais. Confirmou que o nome citado fazia parte de uma investigação em andamento, envolvendo desaparecimentos e intimidações. Augusto sentiu um frio interno ao perceber o tamanho real da situação em que havia se envolvido. O quintal era apenas uma ponta visível de algo muito mais profundo e perigoso. O jardineiro reagiu com uma mistura de alívio e terror. Alívio por finalmente não estar mais sozinho. Terror por saber que mexera com gente poderosa o suficiente para operar nas sombras. Ele perguntou se estaria seguro. O agente respondeu com cautela, dizendo que medidas seriam tomadas, mas que o processo exigiria tempo e colaboração contínua. Augusto foi questionado em separado. Relatou exatamente o que havia visto, quando chegou, cada detalhe que chamou sua atenção. Sua formação médica ajudou a descrever com precisão técnica aquilo que não deveria estar enterrado. Ele percebeu respeito no olhar de quem o ouvia, mas também preocupação. Aquilo não era um caso simples. Enquanto aguardavam novas instruções, Augusto refletiu sobre como o acaso havia conduzido tudo. Se tivesse chegado mais tarde, se tivesse feito barulho, se tivesse ignorado o som da pá, talvez aquela verdade nunca viesse à tona. A ideia o incomodou profundamente, reforçando sua convicção de que havia feito o certo, mesmo que isso custasse sua paz. O jardineiro foi informado de que seria mantido sob proteção temporária. Ao ouvir isso, seus ombros relaxaram pela primeira vez desde o início de tudo. Ainda havia medo, mas agora misturado com uma ponta de esperança. Ele olhou para Augusto com gratidão silenciosa, sabendo que, sem o médico, provavelmente teria seguido pelo pior caminho possível. Antes de saírem, Augusto recebeu um aviso claro. Ele também poderia ser alvo de intimidações. O médico assentiu, consciente do risco. Aos olhos da lei, ele agora era testemunha-chave. Aos olhos de outros, talvez um obstáculo inconveniente. Mesmo assim, não demonstrou arrependimento. Sua vida sempre fora guiada por responsabilidade, e aquilo não seria diferente. Aproveito para reforçar, neste ponto crucial da narrativa. Se inscreva no canal e deixe o like. Isso apoia diretamente a continuidade de histórias longas, cheias de mistério e profundidade como esta. Agora entramos na reta final. De volta à casa, o quintal estava isolado por fitas e marcas no chão. O espaço que antes era íntimo agora havia se tornado parte de algo oficial, documentado. Augusto observou de longe, sentindo uma mistura estranha de perda e alívio. O segredo não estava mais apenas sob sua responsabilidade. Naquela noite, sentado sozinho na sala, Augusto percebeu que o silêncio havia mudado novamente. Não era mais o silêncio da suspeita, nem o da tensão imediata, mas o de quem sabe que algo foi colocado em movimento e não pode mais ser parado. Ele respirou fundo, consciente de que o desfecho ainda não havia chegado. Nos dias que se seguiram, a rotina de Augusto foi completamente alterada. Visitas discretas, telefonemas curtos e orientações claras passaram a fazer parte do seu cotidiano. Ele, que sempre valorizara a previsibilidade, agora vivia atento a detalhes antes irrelevantes. Mesmo assim, mantinha a calma externa, fruto de anos lidando com situações críticas onde o controle emocional era essencial. O jardineiro foi transferido para um local seguro, e o contato entre eles tornou-se limitado. Ainda assim, Augusto recebia notícias esporádicas sobre o andamento do caso. Cada informação confirmava que a decisão de agir havia sido correta, embora o custo emocional fosse alto. A rede por trás do visitante começava a ser exposta lentamente, como uma ferida antiga finalmente aberta. Em um dos depoimentos adicionais, veio a confirmação definitiva sobre o que estava sendo enterrado no quintal.
Augusto ouviu o relato com expressão contida, mas por dentro sentiu um peso profundo. Aquilo não era apenas uma evidência, era o símbolo de vidas afetadas, escolhas erradas e de um sistema que prosperava no silêncio e no medo. A imprensa começou a se movimentar, ainda sem detalhes concretos. Augusto recusou entrevistas, preferindo manter-se afastado dos holofotes. Ele sabia que visibilidade excessiva poderia colocar pessoas em risco, inclusive ele próprio. Sua prioridade era que a verdade seguisse seu curso, sem distorções. Certa tarde, Augusto recebeu uma visita inesperada de um dos agentes responsáveis pelo caso. A investigação avançara mais rápido do que o previsto, graças às informações fornecidas pelo jardineiro e aos detalhes técnicos que o médico ajudara a esclarecer. Havia prisões sendo preparadas, e o homem que aparecerá em sua porta começava a perder o controle da situação. O agente alertou que aquele período seria o mais delicado. Pessoas acuadas cometem erros, mas também podem agir de forma imprevisível. Augusto ouviu em silêncio, consciente de que estava atravessando uma fase de transição irreversível. Sua vida nunca mais seria simples, mas talvez fosse mais verdadeira. Em uma noite particularmente silenciosa, Augusto caminhou até o quintal, agora revirado e parcialmente restaurado. Olhou para a terra e sentiu um misto de tristeza e alívio. O lugar não guardava mais segredos, apenas cicatrizes. Ele compreendeu que algumas verdades deixam marcas permanentes, mas ainda assim precisam vir à tona. Nesse ponto da história, faço um último pedido antes do desfecho. Se inscreva no canal e deixe o like. Seu apoio permite que histórias profundas, longas e cheias de significado como esta cheguem a mais pessoas. Agora, prepare-se para o final. Alguns dias depois, a confirmação chegou. O principal responsável havia sido detido, junto com outros envolvidos. A rede começava a ruir. Augusto sentou-se à mesa da cozinha, respirando profundamente ao ouvir a notícia. Não houve comemoração, apenas um silêncio reflexivo. Justiça não traz de volta o que foi perdido, mas impede que o ciclo continue. O jardineiro enviou uma mensagem curta, agradecendo por não ter sido abandonado quando mais precisava. Augusto leu e guardou o telefone lentamente. Aquela simples mensagem confirmou que, apesar de tudo, ele havia feito a escolha certa. Faltava apenas um capítulo para encerrar aquela história. Com o avanço das prisões, a casa de Augusto voltou aos poucos a um estado de calma aparente. As visitas oficiais tornaram-se raras, os telefonemas cessaram, e o quintal foi finalmente liberado. Ainda assim, nada parecia exatamente igual. O médico sabia que certos silêncios nunca retornam ao que eram antes, pois passam a carregar memória. Augusto retomou pequenas rotinas, como caminhar pela manhã e cuidar das plantas que haviam sobrevivido à escavação. Cada gesto simples tinha agora um significado maior, quase simbólico. Ele entendia que a tranquilidade não vinha da ausência de problemas, mas da consciência de ter feito o que precisava ser feito, mesmo quando era difícil. Em uma tarde ensolarada, Augusto recebeu a confirmação oficial de que o jardineiro havia firmado um acordo de colaboração e começaria um processo de reconstrução da própria vida. A notícia trouxe um alívio silencioso. Não era a redenção completa, mas era um começo possível. Para o médico, isso bastava. Sentado na varanda, Augusto refletiu sobre como o acaso o colocará no centro de algo tão maior do que sua rotina de aposentado. Ele jamais buscará heroísmo ou reconhecimento. Apenas agira como sempre fizera na medicina, observando, escutando e intervindo quando o silêncio se tornava perigoso demais. O quintal, agora refeito, parecia guardar um respeito implícito pelo que havia acontecido. A terra estava firme, as plantas começavam a crescer novamente. Augusto sabia que, assim como o solo, as pessoas também podiam se recompor, ainda que carregassem marcas invisíveis. Algumas noites ainda eram inquietas, é verdade. Em certos momentos, o médico acordava lembrando do som da pá, do olhar desesperado, do pano escuro sendo retirado. Mas essas lembranças já não vinham acompanhadas de culpa, apenas de consciência. Ele aceitava isso como parte do preço da verdade.
Augusto passou a valorizar ainda mais o silêncio, não aquele que esconde, mas o que permite ouvir. Aprendeu que o mal próspera quando ninguém presta atenção, e que a coragem muitas vezes se manifesta em atitudes discretas, tomadas longe de aplausos. Certa manhã, enquanto cuidava do jardim, Augusto parou por um instante e respirou fundo. Pela primeira vez desde tudo o que acontecerá, sentiu paz genuína. Não porque tudo estivesse perfeito, mas porque o pior havia sido enfrentado de frente. Ele sabia que sua história não sairia nos jornais, nem seria lembrada por estranhos. E isso não importava. O que realmente importava era ter interrompido algo que continuaria causando dor se permanecesse enterrado. Assim, o médico idoso seguiu sua vida, consciente de que o silêncio pode ser um refúgio ou um perigo, dependendo de quem escolhe escutar. E naquela tarde tranquila, no mesmo quintal onde tudo começou, ele teve certeza de que ouvir foi o que salvou mais de uma vida. O tempo passou, mas Augusto percebeu que certas experiências não se encerram quando os fatos terminam. Elas permanecem em pequenas reações, em hábitos alterados, em olhares mais atentos. Ele começou a notar pessoas observando a casa com curiosidade excessiva, carros desacelerando mais do que o normal ao passar pela rua. Nada explícito, nada que justificasse uma denúncia, mas o suficiente para manter seus sentidos alertas. Mesmo com o caso oficialmente encerrado, Augusto foi chamado mais de uma vez para prestar esclarecimentos adicionais. Não por dúvidas sobre sua conduta, mas porque novas ramificações surgiam conforme a investigação avançava. Cada conversa revelava o quão profundo havia sido o esquema e o quanto aquele quintal fora apenas um ponto pequeno em uma rede extensa de decisões cruéis. O médico começou a se perguntar quantas histórias semelhantes jamais viriam à tona por falta de alguém disposto a observar e agir. Essa reflexão o acompanhava durante longas caminhadas, fazendo com que sua aposentadoria assumisse um caráter quase contemplativo. Ele não estava mais apenas descansando, estava processando. Certa tarde, Augusto recebeu uma carta inesperada, escrita à mão. Reconheceu imediatamente a letra do jardineiro. A mensagem não falava de medo nem de culpa, mas de esforço diário, de terapia, de trabalho simples e honesto. Havia ali uma tentativa real de reconstrução, algo que tocou profundamente o médico. Ao terminar a leitura, Augusto percebeu que, apesar de tudo, havia surgido algo raro daquela situação: responsabilidade compartilhada. Não no sentido legal, mas humano. Ele havia sido testemunha de uma queda, mas também de um início lento de recuperação. Isso lhe trouxe uma sensação de propósito que ele não esperava encontrar nessa fase da vida. Mesmo assim, nem todos os dias eram tranquilos. Em algumas noites, Augusto sentia a mesma tensão antiga ao ouvir passos do lado de fora ou barulhos indefinidos. O corpo reagia antes da mente, como se estivesse preparado para uma nova ameaça. Ele sabia que isso era consequência natural de tudo o que viverá. Antes de seguir, deixo mais um lembrete para você que acompanha essa continuação intensa. Se inscreva no canal e deixe o like. Isso é fundamental para que histórias longas, profundas e cheias de camadas como esta continuem sendo produzidas. Com o passar dos meses, Augusto começou a receber convites para palestras pequenas, discretas, voltadas a estudantes de medicina e profissionais da saúde. Não para falar do caso diretamente, mas sobre ética, silêncio e responsabilidade. Ele aceitava alguns convites, escolhendo cuidadosamente o que dizer e o que manter em reserva. Nessas conversas, ele enfatizava que nem sempre o maior desafio está no diagnóstico técnico, mas na coragem de agir quando algo não parece certo. Suas palavras vinham carregadas de experiência real, ainda que sem detalhes explícitos. Quem ouvia sentia que havia algo mais por trás, algo vivido. Em casa, o quintal começou a florescer novamente. Novas plantas foram colocadas, não para apagar o passado, mas para simbolizar continuidade. Augusto cuidava delas com atenção quase ritualística, como se cada rega fosse uma afirmação silenciosa de que a vida insiste em seguir. Ao observar aquele espaço renovado, Augusto teve clareza de algo essencial. Histórias não terminam quando os acontecimentos cessam. Elas continuam nas escolhas seguintes. E as dele,
Dali em diante, seriam sempre guiadas pela mesma decisão que tomara naquele dia silencioso ao chegar em casa. Apesar de todo o esforço para retomar a normalidade, Augusto começou a perceber mudanças sutis em si mesmo. Ele estava mais atento às pessoas, às histórias não contadas, às pausas entre as palavras. A medicina sempre o ensinara a ouvir, mas agora essa escuta se estendia além do corpo físico, alcançando comportamentos, silêncios e contradições que antes passariam despercebidos. Em uma manhã aparentemente comum, Augusto encontrou um objeto esquecido próximo ao portão de casa. Não era nada ameaçador, apenas algo simples, mas fora deixado ali de forma deliberada. Esse pequeno detalhe foi suficiente para despertar novamente aquele alerta interno que ele conhecia tão bem. Não havia perigo imediato, mas havia intenção, e isso o deixou inquieto pelo resto do dia. Ele decidiu comunicar o ocorrido, seguindo exatamente os protocolos que lhe haviam sido orientados. A resposta foi rápida, profissional, e reforçou que a vigilância continuava necessária. Embora se sentisse protegido, Augusto compreendeu que certas decisões criam ondas longas demais para desaparecerem rapidamente. O enfrentamento havia sido correto, mas o eco ainda estava presente. Em paralelo, Augusto começou a escrever. Não um livro formal, mas registros pessoais, reflexões sobre ética, silêncio, escolhas e consequências. Era uma forma de organizar pensamentos e dar sentido ao que viverá. A escrita se tornou um refúgio, tão importante quanto o jardim ou as caminhadas matinais. Alguns desses textos foram compartilhados anonimamente em pequenos círculos acadêmicos, gerando discussões profundas. Augusto acompanhava à distância, satisfeito por ver ideias provocando reflexão sem que sua história pessoal precisasse ser exposta. Ele acreditava que o aprendizado deveria ser maior do que o indivíduo. O jardineiro voltou a entrar em contato algumas vezes, sempre com cautela e respeito. As mensagens eram simples, relatando progressos modestos, dificuldades e pequenos avanços. Augusto respondia quando sentia que era apropriado, mantendo um equilíbrio entre apoio e distância. Ambos sabiam que seus caminhos agora seguiam direções diferentes, conectados apenas por um passado intenso. Com o passar do tempo, Augusto percebeu que já não sentia apenas o peso da lembrança, mas também um senso claro de legado. Ele não salvara o mundo, não resolvera tudo, mas havia interrompido algo nocivo e oferecido uma chance de mudança. Para ele, isso era suficiente. Aproveito novamente para lembrar você que acompanha essa continuação. Se inscreva no canal e deixe o like. Isso fortalece o canal e permite que histórias longas, reflexivas e cheias de camadas como esta continuem sendo contadas. Em uma conversa com um antigo colega de profissão, Augusto ouviu algo que o marcou profundamente. O colega disse que, muitas vezes, o verdadeiro papel de um médico não é curar, mas impedir que o mal avance. Augusto concordou em silêncio, sentindo que aquela frase resumia tudo o que havia vivido. Ao final daquele dia, sentado no quintal renovado, Augusto percebeu que já não sentia medo ao olhar para a terra. Sentia respeito. O passado estava ali, integrado à sua história, não mais como ameaça, mas como lembrança do que acontece quando alguém escolhe não ignorar o que vê. Com o passar dos anos, Augusto passou a enxergar aquela fase de sua vida como um divisor silencioso. Não houve aplausos, manchetes ou reconhecimento público, mas internamente ele sabia que havia atravessado um limite invisível. Antes, sua ética era fruto de formação e hábito. Agora, era também resultado de vivência concreta, marcada por risco real e escolhas difíceis. Ele começou a notar como as pessoas ao seu redor lidavam com pequenos desvios do cotidiano. Conversas truncadas, explicações vagas, silêncios desconfortáveis. Nada criminoso, nada grave, mas suficientes para fazê-lo refletir sobre como a verdade costuma ser relativizada quando convém. Augusto não julgava, apenas observava, consciente de que compreender não significa concordar. Em uma reunião comunitária do bairro, um assunto aparentemente banal gerou tensão inesperada. Um conflito pequeno, mas recheado de omissões e versões contraditórias.
Augusto percebeu que sua postura calma e objetiva ajudou a conduzir a conversa para um desfecho honesto. Ao sair, alguém comentou que ele transmitia confiança. Aquilo o fez sorrir discretamente. A escrita continuava presente em sua rotina. Os textos agora abordavam menos o episódio específico e mais os efeitos prolongados de decisões difíceis. Falavam sobre responsabilidade tardia, sobre como o tempo não apaga escolhas, apenas muda a forma como convivemos com elas. Escrever se tornará uma forma de cuidar da própria mente. Certa tarde, Augusto recebeu a notícia de que parte do processo relacionado ao antigo caso havia sido oficialmente encerrada. Não era surpresa, mas trouxe um encerramento simbólico. Ele caminhou até o quintal, sentou-se sob a árvore mais antiga e permaneceu ali por longos minutos, em silêncio absoluto. Não havia tristeza, apenas contemplação. O jardineiro enviou sua última mensagem meses depois, informando que se mudaria para outra cidade. Agradeceu novamente, desejou paz e disse que carregaria aquela experiência como um lembrete permanente de até onde o medo pode levar alguém. Augusto leu com atenção e respondeu com poucas palavras, desejando que o futuro fosse mais leve. Com isso, a conexão direta entre eles se encerrou naturalmente. Não havia mais necessidade de contato. Ambos haviam seguido caminhos diferentes, ligados apenas por uma história que cumprirá seu papel. Para Augusto, isso representava maturidade emocional. Saber quando encerrar ciclos sem ressentimento. Antes de seguir, deixo mais um lembrete importante para você que acompanha essa narrativa longa e profunda. Se inscreva no canal e deixe o like. Esse apoio é essencial para que histórias densas, humanas e cheias de reflexão como esta continuem sendo produzidas. Augusto começou a perceber que as noites estavam mais tranquilas. Os sonhos perturbadores tornaram-se raros, substituídos por lembranças mais neutras. O corpo finalmente aceitava que o perigo havia passado. A mente, sempre um pouco mais lenta para confiar, começava a acompanhar. Em um final de tarde sereno, Augusto concluiu que algumas histórias não existem para ensinar grandes lições ao mundo, mas para alinhar quem as viveu com seus próprios valores. E naquele momento, ele sabia com clareza quem era e por que fizera tudo o que fez. Augusto passou a viver com uma consciência mais lenta e atenta do tempo. Ele já não se apressava, nem sentia necessidade de preencher cada espaço com atividades. O silêncio, que antes fora cenário de descoberta e perigo, agora se tornará um aliado novamente. Não um silêncio vazio, mas um que permitia escutar a própria respiração e aceitar o ritmo natural das coisas. Em algumas manhãs, ao cuidar do jardim, Augusto se pegava lembrando do instante exato em que ouviu o som da pá pela primeira vez. A lembrança não vinha com medo, mas com nitidez. Ele entendia agora que aquele momento havia sido um chamado silencioso, um ponto em que ignorar teria sido mais fácil, porém fatal para sua própria integridade moral. A convivência com vizinhos tornou-se mais próxima. Pequenas conversas, trocas de gentilezas, histórias compartilhadas. Augusto percebia como gestos simples ganhavam novo valor depois de experiências intensas. Ele já não subestimava o impacto que uma presença atenta podia ter na vida de outra pessoa. Certa vez, um jovem estudante de medicina pediu conselhos de forma direta. Queria saber como lidar com situações em que o correto parece custar demais. Augusto não respondeu imediatamente. Depois de alguns segundos, disse apenas que o preço de não agir costuma ser cobrado aos poucos, em silêncio, ao longo da vida. O jovem entendeu mais pelo tom do que pelas palavras. Os escritos de Augusto começaram a tomar forma mais organizada. Sem intenção de publicar, ele percebeu que havia criado algo coerente, quase como um diário de consciência. Não era um relato de fatos, mas de percepções. Um registro de como decisões moldam quem somos, mesmo quando ninguém está olhando. Em certos dias, Augusto sentia uma leve melancolia, não de arrependimento, mas de lucidez. Ele compreendia que maturidade traz clareza, mas também remove ilusões confortáveis. Ainda assim, preferia essa lucidez ao desconhecimento tranquilo que viverá antes. Aproveito para reforçar mais uma vez, já nos momentos finais desta longa narrativa.
Se inscreva no canal e deixe o like. Esse gesto simples mantém vivas histórias profundas, humanas e reflexivas como esta. O quintal, agora plenamente integrado à rotina, já não carregava o peso simbólico inicial. Era apenas um espaço vivo, com plantas crescendo, insetos circulando, ciclos naturais acontecendo. Augusto via nisso uma metáfora clara. A vida continua, mas não apaga o que foi aprendido. Em uma noite calma, sentado com uma manta leve sobre os ombros, Augusto sentiu gratidão. Não por ter sido colocado naquela situação, mas por ter tido coragem de enfrentá-la. Ele sabia que nem todos teriam feito o mesmo, e isso não o tornava superior, apenas responsável por suas próprias escolhas. O médico idoso entendeu, enfim, que sua história não era sobre mistério ou crime, mas sobre atenção. Sobre perceber quando algo não se encaixa e aceitar o desconforto de agir. Essa consciência se tornou seu maior legado pessoal. Com o passar dos anos, Augusto tornou-se uma figura discreta, porém respeitada, no pequeno círculo em que vivia. Não por histórias contadas ou feitos divulgados, mas pela forma como ouvia, aconselhava e se posicionava quando necessário. Sua presença transmitia segurança, fruto de alguém que já enfrentará dilemas reais e não desviara o olhar. O tempo suavizou as bordas da memória, mas não apagou o significado do que havia ocorrido. Augusto lembrava-se dos fatos como quem observa um capítulo encerrado, sem necessidade de revivê-lo. O quintal, as ferramentas, o silêncio daquela tarde distante tornaram-se símbolos internos, referências silenciosas que o ajudavam a manter coerência entre pensamento e ação. Em momentos de solidão reflexiva, Augusto compreendia que sua maior contribuição não fora desmantelar um esquema ou ajudar a expor crimes, mas ter rompido a lógica da indiferença. Ele acreditava profundamente que o mal se sustenta menos pela força e mais pela omissão cotidiana. E ele escolhera não ser omisso. A escrita cessou naturalmente, como acontece quando algo já foi devidamente elaborado. Os cadernos ficaram guardados, não como segredos, mas como testemunhos de um processo interno concluído. Augusto não sentia necessidade de revisitá-los. O aprendizado já estava incorporado. Em uma conversa final com um antigo aluno, Augusto ouviu uma frase que o marcou: "O Senhor ensina sem ensinar." Ele sorriu, compreendendo que aquilo era talvez o maior elogio possível. Não havia método, apenas exemplo silencioso. Aproveito este último momento para agradecer você que acompanhou essa história até o fim. Se inscreva no canal e deixe o like. Esse apoio permite que narrativas longas, profundas e humanas como esta continuem existindo e alcançando mais pessoas. Augusto seguiu vivendo com simplicidade, atento aos detalhes, consciente de que o mundo não muda por grandes gestos isolados, mas por pequenas decisões repetidas. Ele aceitava sua finitude com serenidade, certo de que havia sido fiel a si mesmo. Em uma manhã clara, cuidando do jardim, ele parou por um instante, apoiou-se na bengala e observou o espaço ao redor. O vento leve, o som distante da cidade, a terra firme sob os pés. Tudo parecia em equilíbrio. Ele respirou fundo, sentindo paz genuína. O médico idoso sabia que sua história não precisava ser lembrada para ter valido a pena. Bastava que tivesse sido vivida com atenção, coragem e responsabilidade. E isso, para ele, era mais do que suficiente. Assim, no mesmo quintal onde um mistério começou em silêncio, encerrava-se uma jornada marcada não pelo horror, mas pela escolha consciente de agir. Uma prova de que, às vezes, ouvir é o ato mais poderoso de todos.